O Brasil está em estado de choque com a nova denúncia contra Jair Bolsonaro. Mas será que essa acusação é realmente legítima? Ou estamos diante de um jogo de cartas marcadas? E aqui vai um detalhe que a grande mídia está escondendo. Um jantar secreto, organizado pelos ministros do STF, com a presença de Lula e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o mesmo que apresentou a denúncia contra Bolsonaro. Coincidência? Difícil acreditar. O mais estarrecedor? Esse encontro estava marcado para as vésperas da acusação, mas foi adiado às pressas após a repercussão negativa. O que realmente foi discutido nesse conchavo? Estariam eles alinhando os próximos passos para tirar Bolsonaro do jogo de vez? As peças dessa conspiração estão se encaixando e a verdade está prestes a explodir. Não perca nenhum detalhe, porque hoje vamos expor tudo. Agora pare e pense. Esse jantar foi adiado por uma questão de ética? Por respeito à imparcialidade? Claro que não. O motivo foi a revolta popular. A repercussão foi tão negativa que eles precisaram recuar às pressas. Mas atenção, o jantar não foi cancelado, apenas remarcado. E isso revela algo muito mais grave. Estamos diante de uma articulação nos bastidores que pode mudar o rumo do Brasil. Agora vamos aos fatos que expõem o absurdo dessa situação. O jantar secreto do STF com Lula e o PGR, o mesmo que denunciou Bolsonaro. Como esse encontro destrói qualquer noção de imparcialidade e escancara um conchavo político. O recuo estratégico do STF, um ato de desespero ou apenas um movimento para despistar a opinião pública? A farsa está ruindo e a verdade está prestes a explodir. Pegue um café, sente-se e prepare-se para descobrir o que a grande mídia está escondendo de você. A manchete da Folha de São Paulo escancarou o que muitos suspeitavam. Jantar reúne ministros do STF e Lula em meio à expectativa por denúncia contra Bolsonaro. E essa bomba veio justamente um dia antes da acusação ser oficializada. Coincidência? Óbvio que não. Esse encontro secreto revela um jogo sujo nos bastidores, onde as cartas já estavam marcadas. O que foi decidido nesse conchavo? Quem realmente está no controle? A verdade é clara. Bolsonaro foi alvo de uma armação minuciosa. E agora, o Brasil está prestes a assistir ao maior escândalo jurídico da história. Agora preste atenção. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, abriu as portas de sua residência para um jantar privado com ministros da corte e Lula. Mas o que estava realmente em jogo nesse encontro? Uma simples confraternização? Uma conversa descontraída sobre futebol e séries da Netflix? Não seja inocente. Esse evento ocorreu no exato momento em que Bolsonaro estava prestes a ser denunciado. Isso não foi um jantar, foi uma reunião de estratégia. O que foi decidido ali? Qual foi o verdadeiro objetivo desse conchavo de poderosos? A resposta pode mudar tudo e expor o maior escândalo jurídico do país. Estamos falando de um encontro a portas fechadas, realizado exatamente na véspera da denúncia que pode tirar Bolsonaro do jogo. E o pior, com a presença do Procurador-Geral da República, o homem que assinou a acusação. Você realmente acredita que esse jantar foi só coincidência? Que Bolsonaro não foi o tema principal dessa reunião? Se pensa assim, eu lamento dizer, mas está sendo enganado. Esse encontro não foi apenas uma confraternização. Foi um movimento orquestrado para consolidar o golpe contra o maior opositor de Lula. O Brasil está diante de uma farsa gigantesca e a verdade está prestes a explodir. E olha o cinismo dessa história. No mesmo dia em que esse jantar aconteceu, Barroso teve a audácia de afirmar à imprensa que o STF julgará Bolsonaro com seriedade, sem visão politizada e com base nas provas. Alguém aí ainda acredita nessa história? Estamos falando do mesmo Barroso que em público comemorou: "Nós vencemos o bolsonarismo." Esse é o juiz imparcial que vai conduzir o julgamento contra Bolsonaro? Fica impossível confiar nesse cenário. O que está em jogo não é justiça, mas uma armação descarada contra o maior opositor do governo Lula. O Brasil precisa acordar para a realidade. Se você também não cai nessa falácia, já curta esse vídeo e compartilhe essa denúncia explosiva.
O Brasil precisa saber o que está acontecendo nos bastidores da política. Não podemos deixar que mais uma farsa passe despercebida. Junte-se a nós e espalhe a verdade. Agora vamos ao segundo ponto. Por que esse jantar é uma afronta direta à democracia? Os ministros do STF tentaram justificar esse conchavo com a seguinte desculpa: o jantar é uma cerimônia importante para aproximar os poderes após períodos de instabilidade. Sério? Isso soa como um disfarce barato. Esse encontro de aproximação não passa de uma manipulação grosseira, onde as peças estão sendo movidas nos bastidores, longe dos olhos da população. Uma verdadeira afronta ao que deveria ser um processo político transparente e justo. A verdadeira intenção: enganar a nação e tomar decisões secretas que afetam o destino do Brasil. Agora me responda, desde quando o Supremo Tribunal Federal precisa se aproximar do Executivo? O Judiciário não deve fazer alianças. A Constituição é clara ao afirmar que os poderes são independentes e harmônicos, não cúmplices. Mas no Brasil, o que estamos vendo é uma promiscuidade institucional sem precedentes. O STF não apenas atropela o Legislativo, mas agora se alia ao Executivo de forma descarada e explícita. Onde está a imparcialidade? Onde está o respeito às leis que deveriam nortear a democracia? Estamos vivendo um golpe disfarçado, onde as instituições se corrompem para manter o jogo sujo dos poderosos. O Brasil precisa abrir os olhos antes que seja tarde. E onde está o Senado, que deveria barrar os abusos do Supremo? A resposta é triste, mas cruelmente óbvia: submisso, omisso e amedrontado. Enquanto isso, o Executivo percebeu que não precisa mais negociar com o Legislativo. Basta uma aliança com o STF para governar sem obstáculos. Estamos testemunhando o fim da separação dos poderes e a ascensão de um governo autoritário, disfarçado de institucionalidade. Isso é democracia? Não, isso é um sistema podre de conchavos, onde o povo perde enquanto a elite política se fortalece. O Brasil está sendo tomado pelo jogo sujo das elites. Agora, imagine se fosse o contrário. Se ministros do STF jantassem com Bolsonaro antes de um julgamento contra Lula. O que você acha que a mídia diria? Seria um escândalo de proporções globais. Mas como os envolvidos são Barroso, Lula e o PGR, tudo bem, né? Segue o jogo. A hipocrisia atingiu níveis insuportáveis. O Brasil está sendo manipulado por um sistema de poder que age nos bastidores, sem o mínimo respeito à justiça e à democracia. Eles brincam com o futuro da nação enquanto tentam nos fazer acreditar em uma imparcialidade que não existe. A mentira está escancarada. A repercussão negativa foi tão forte que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, foi obrigado a recusar o convite. Isso deixou o STF sem saída, forçando o adiamento do jantar. Mas prestem atenção, não foi cancelado, apenas adiado. O que isso significa? A farsa não acabou, apenas foi temporariamente suspensa. O plano de articular as decisões nas sombras segue firme, esperando o momento certo para ser executado. O Brasil está sendo enganado e a verdade está prestes a vir à tona de uma vez por todas. Veja o que a Folha de São Paulo escancarou. STF adia jantar com Lula por proximidade da denúncia contra Bolsonaro. Isso não é só um adiamento, é uma confirmação de que o encontro estava diretamente ligado ao plano de atacar Bolsonaro. O jogo está cada vez mais claro e a manipulação está em ação. Agora, a pergunta que não quer calar. Com a denúncia já apresentada, o jantar vai ser: para o quê? Para comemorar? Um brinde ao sucesso da perseguição política contra Bolsonaro. Está mais do que claro que esse encontro não tem nada de institucional. É uma celebração do golpismo e da manipulação, onde a democracia é deixada de lado em favor de um jogo de poder sujo e sem escrúpulos. O Brasil precisa acordar antes que seja tarde demais. E aqui está o detalhe mais alarmante. Esse jantar seria pago com dinheiro público. Sim, você e eu, cidadãos comuns, estaríamos bancando esse conluio sujo, essa verdadeira afronta à separação dos poderes. Estamos sendo obrigados a financiar a manipulação, a corrupção e o desrespeito à democracia. É um escândalo que precisa ser exposto agora. Acorda, Brasil!
Nossa paciência e nosso dinheiro estão sendo usados para alimentar uma trama contra a nossa liberdade. O Brasil está em uma encruzilhada perigosa. De um lado, um STF que age sem freios, sem fiscalização e sem o menor compromisso com a isenção. Do outro, um executivo que encontrou no Supremo um aliado poderoso, capaz de governar sem limites. Estamos vendo um sistema de poder completamente corrompido, onde a justiça e a democracia são deixadas de lado em nome de um jogo sujo que ameaça nossa liberdade e nosso futuro. O que está em jogo é a soberania do Brasil. E agora? A denúncia contra Bolsonaro surge logo após pesquisas apontarem que ele venceria Lula em 2026. Coincidência? Difícil de acreditar. Está claro que essa denúncia não é sobre justiça, mas sim uma manobra para barrar a ascensão de Bolsonaro e impedir a verdadeira renovação política do Brasil. O que estamos vendo é uma trama suja, orquestrada nos bastidores, para garantir que a elite política continue no poder. Precisamos lutar contra esses abusos. Não podemos permitir que essa aliança tóxica entre o Supremo e o Planalto siga sem ser desmascarada. A verdadeira batalha está sendo travada nos bastidores, e a única forma de vencê-la é espalhando a verdade. Denunciar cada passo dessa trama é essencial para que o Brasil acorde a tempo de reverter essa manipulação. O futuro do nosso país está em nossas mãos, e a hora de agir é agora.